Olá, bom dia, meu amigo. Nós estamos aqui então começando essa jornada de 66 dias em que nós vamos conhecer toda a Bíblia Sagrada, livro a livro. Cada dia nós vamos fazer o resumo de um dos livros da Bíblia e hoje nós começamos pelo primeiro livro chamado Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e a palavra Gênesis significa exatamente início, começo. Então o Gênesis é o começo, é o princípio, também significa isso. É interessante até porque ele começa com esta palavra, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eis que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Você conhece essas palavras, são os 3 primeiros versículos da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. E é interessante que João também começa lá no Novo Testamento o seu evangelho escrevendo aquele que estava desde o princípio. Isso na carta de 1 João, e em João diz: no princípio ele, Jesus, era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então aquela palavra que criou todas as coisas lá em Gênesis capítulo 1, João ele identifica que esta palavra, este verbo é Jesus. Jesus estava na criação. Então, para nós entendermos o livro de Gênesis, primeiro precisamos entender que ele faz parte de um conjunto de 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, também conhecido como a Torá, que é a lei. Jesus vai chamar esses livros de a lei de Moisés. Muitas vezes no Novo Testamento você vai ver uma menção a Moisés, né? Moisés e os profetas. Moisés, então, são esses 5 primeiros livros. Por que se usa o termo Moisés ou lei de Moisés? Porque Moisés, o personagem principal do livro de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, né, você vai ver que ele é o homem que vai organizar o texto do livro de Gênesis. Ok? Então, Gênesis vai ser organizado, montado, né, não exatamente escrito por Moisés, mas organizado por Moisés. Por que isso? Para nós entendermos um pouquinho a estrutura do livro de Gênesis. Ele é um livro que remonta a histórias muito antigas. Ele conta a Gênese, ou seja, o início da história do povo de Israel e o início da história da humanidade e desde a criação de todas as coisas. Então ele é um livro dos princípios no sentido histórico, ok? Se você quer entender o porquê de muitas coisas, biblicamente falando, você vai ter que voltar a Gênesis para entender a origem de muitas coisas, inclusive os propósitos de Deus para a criação do homem, da família e por que o mundo está como está. Todas as respostas para isso estão em Gênesis. Ali mostra a criação, mostra o pecado, a queda e também a promessa de redenção e o início da aliança de Deus com o ser humano. Nós já vamos falar sobre isso. Mas para você entender então o livro de Gênesis, como ele foi organizado. Moisés, ele viveu no Egito, ele sabia ler, escrever, ele foi criado dentro de uma família, na família real egípcia, na família de Faraó, né? Ali ele se letrou em muitas coisas, né? E certamente usando desse conhecimento é que depois ele vai organizar os manuscritos do povo de Israel. Então o povo de Israel tinha muitos textos escritos à mão, manuscritos, rolos, pergaminhos, pequenas placas de barro que eram levadas pelo povo, passava de geração em geração, de pai para filho, né? Que era o registro de uma tradição oral, aquilo que os pais ensinavam aos filhos e os filhos ensinavam aos netos e os netos aos bisnetos. Quando o povo de Israel começou a escrever, eles começaram a registrar essas histórias. Então, pelo que se percebe, nós temos certamente registros começando a ser escritos desde a época de Abraão, porque Abraão ele veio da cidade de Ur e na cidade de Ur já havia escrita. Os caldeus já escreviam em placas de barro, ok? Com escrita cuneiforme. E você vai ver então uma semelhança ali na estrutura textual do início do livro de Gênesis com a estrutura textual dos sumérios, dos povos daquela região suméria. Então vamos tentar resumir o que fala Gênesis. Qual é a estrutura do livro de Gênesis? A primeira parte do livro de Gênesis fala da criação do homem, da criação do universo, da terra, de como Deus modificou a terra e a criação do homem.
Então, primeira coisa, o livro de Gênesis não explica como Deus fez o mundo. Ele só diz, no princípio, ou seja, antes de tudo isso, Deus criou o céu e a terra. Na NTLH diz, formou Deus o universo. Né? Deus criou o universo. Céus e terra é o universo. A terra é onde nós vivemos. E os céus, né, é o universo. Então, no princípio Deus fez isso. Então, olhando para a terra era sem forma e vazia. Mas Deus estava aqui. E Deus tinha um projeto. Então Deus começa a modificar o planeta. E você vai ver, então, 6 dias de transformação, 6 etapas de transformação na Terra. E Deus vai transformando a Terra num lugar habitável para, então, no 6º dia, completar a sua obra com a última coisa da sua criação, que é o ser humano. E isso coincide, inclusive, com as etapas que a ciência descreve, né, o desenvolvimento do nosso planeta e o desenvolvimento da natureza, que inclusive o ser humano, na visão daqueles que acreditam na evolução, teria sido o último animal a evoluir, né? Nós seríamos, vamos dizer, o topo dessa cadeia evolutiva, ok? Então até mesmo a ciência comprova o que a Bíblia diz, que Deus nos criou, né, na última etapa da sua criação. Depois então começa a mostrar o relacionamento desse homem com Deus. Deus estabelece algumas leis no jardim, o homem desobedece propositalmente num relacionamento de obediência com a serpente, o homem cai no pecado e então ele é retirado do jardim. Porém Deus, mesmo lá fora, Deus faz algo. Deus dá a eles uma roupa de pele de animais, já representando o primeiro sacrifício. Então mostra a história da primeira família, né? Adão e Eva e os seus filhos Caim e Abel, e o mal já estava nessa família, tanto que o filho mais velho mata o filho mais novo por uma questão de ele estar sentindo ciúmes do outro. Ok? E os ciúmes não é por um motivo qualquer, é por um motivo ligado à fé, à religião. Porque um decidiu dar sacrifício de animais e o outro dava sacrifícios que não eram de animais. E Deus se agradava mais do sacrifício de animais porque tinha sangue. E o sangue representa o peso do nosso pecado. O preço do nosso pecado exige morte. Então Deus já estava dizendo que um dia enviaria o seu filho para morrer por nós. Jesus está em toda essa história. Ok? Depois nós vemos o desenvolvimento dessa humanidade, a humanidade vai se perdendo, né? E acontece então que Deus decide, né, quando o ser humano se corrompe tanto, Deus decide reiniciar essa história e diz, chega, acabou, vou recomeçar. Então ele acha um homem que é um pouquinho melhor que os outros ali nesse sentido, e esse homem encontra graça diante de Deus. De novo, graça não é que ele fosse o bom, mas Deus dá graça, concede graça a ele, né? E esse homem é Noé. Noé é divinamente instruído e ele constrói uma arca. Essa arca é usada para salvar a sua família. Daí então conta a história de Noé. Depois nós temos a saída de Noé da arca. A humanidade de novo vai se espalhando e começa a se perturbar, constrói uma torre, acha que vai ser melhor que todo mundo, né? E então Deus espalha eles pelo mundo. Deus coloca línguas diferentes para espalhá-los e eles se espalham. E aí a história vai seguindo, né, até que chega num homem chamado Abraão. Então Abraão é chamado por Deus e Deus diz, ó, Abraão, larga tudo e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão, ele aceita o convite de Deus e ele abandona sua herança, tudo, e vai. E aí começa a história de Abraão. Através de Abraão, Deus vai estabelecer 2 povos. O povo de Israel, e por causa de uma desobediência de Abraão, onde ele toma uma decisão precipitada de se envolver com uma serva, né, a pedido da sua mulher, ele tem um outro filho que vai formar todo o povo árabe, né, que é Ismael, né, o pai dos ismaelitas, dos árabes. Então, Abraão vai ser o pai dessas 2 grandes nações, os judeus e os árabes. E Abraão vai, então, a partir de então, a história começa a se voltar para a história do povo de Israel, ok? Abraão, ele tem, então, um filho que é o da promessa, que é o Isaac, né? Daí vem a história toda de Isaac com Rebeca, sua esposa, e eles têm 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú, então, cheio de pelos, Jacó mais caseiro, toda uma história ali na briga pela herança de quem ia ser o filho mais velho. O Esaú vende a sua parte por Jacó em troca de um prato de lentilha e depois fica bravo. E Jacó tem que fugir, né? Vai lá viver com seu sogro Labão, toda aquela história, né? E lá ele conhece a sua esposa e também a outra filha que Labão fez ele casar. E daí tem todo esse preâmbulo ali. Ele sai da casa, volta, ele se reconcilia com seu irmão.
E ali no caminho, antes de se reconciliar, quando ele está numa grande crise, Deus muda o nome dele. Quando ele busca Deus, Deus muda o nome dele para Israel. Jacó, que significava enganador, passa a significar Israel, né? Passa a se chamar Israel, que significa príncipe vencedor. Então começa a história de fato do povo de Israel. É muita história em Gênesis, por isso que o nosso vídeo está um pouco mais longo hoje. Então essa história ela segue até que chega então nos filhos de Jacó, onde acontece uma bela história, que é a história de José. José é o segundo, seria o mais novo, né? No caso, depois vai ter mais um que é Benjamim. Então ele é o segundo filho mais novo, né? O penúltimo da escala de 12 filhos de Jacó, né? E ele tem aqueles sonhos e tudo. Os irmãos perseguem ele, prendem ele, vendem como escravo para o Egito. E ele vai para o Egito e lá Deus dá graça a ele. Passa por várias privações e lutas. E José acaba se tornando governador do Egito. Vem uma grande fome e o povo de Israel acaba sendo acolhido, os filhos de Israel, os filhos de Jacó, os seus irmãos e o próprio Jacó, acolhido por José no Egito, e o povo de Israel vai morar no Egito. Então, a Bíblia começa com a criação e termina com o povo de Israel lá no Egito. Ok? Mostra grandes civilizações, o livro de Gênesis, né? E é interessante uma coisa, se você olhar os personagens da Bíblia em Gênesis, os homens de Deus, você vai ver que eles não são perfeitos. Todos eles vão manifestar graves problemas morais, éticos, vários problemas de pecados, e isso mostra que há um apenas santo, que é Deus. E nós temos no livro de Gênesis, né, várias referências apontando a pessoa de Jesus Cristo. Entre eles o próprio José, que ele é um tipo de Cristo. Como assim um tipo? Ele é um homem que ele representa a sua história, representa o que Jesus vai fazer, porque ele sofre pelos seus irmãos. Então, Gênesis 45, versículo 5, José, quando chama os seus irmãos, ele diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haverdes me vendido para aqui como escravo, porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos que não haverá colheita. Deus me enviou adiante de vocês para conservar a vossa sucessão na terra e para preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador de toda a terra do Egito. Este José que perdoa os seus irmãos e que entende que o mal que eles fizeram, na verdade, era um bem pensado por Deus, também é personificado, né? Já apontava uma pessoa que faria a mesma coisa, que é Jesus Cristo. Jesus, quando morre na cruz, né, ele olha lá da cruz para baixo e diz: Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. E Jesus faz isso de sã consciência, sabendo que é pelo bem das pessoas, para conservar a vida, para trazer salvação. Nós podemos aprender muitas lições em Gênesis, né? Por exemplo, a precipitação de Ló indo morar em Sodoma é uma precipitação. Ele olha a riqueza da cidade e depois se dá mal. Nós vemos a precipitação da mulher de Ló voltando para a cidade, virando de costas, vira uma estátua de sal. Nós vemos a precipitação de Abraão se envolvendo com a serva e dá todo um problema familiar. Nós vemos a precipitação de Jacó fazendo um acordo com seu irmão e depois indo lá enganando o pai. Nós vemos vários erros, né? Noé, que depois de fazer tudo certo vai lá e se embriaga, toma vinho e fica bêbado e briga com seus filhos. Nós vemos muitos exemplos de coisas erradas também. E em contraposição a isso, nós vemos a fidelidade de Deus, que nunca se afastou desses homens. Pelo contrário, quando eles se arrependiam, Deus sempre estava ali. E Deus sempre cumpriu as suas promessas. Apesar dos erros dos homens, Deus sempre foi fiel. Ok? E Deus estava construindo uma história. Ele disse para Abraão: vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Por quê? Porque Abraão teve fé. E a fé é o grande legado de Abraão para a história da humanidade. O ser humano saiu do paraíso porque não acreditou nas palavras de Deus. Por isso pecou e obedeceu à serpente. Já Abraão, qual foi o grande mérito dele? Ele deixou tudo simplesmente para receber uma promessa de Deus, simplesmente por acreditar na palavra que vinha da boca de Deus. Por isso que diz que Abraão foi justificado pela sua fé. Ele foi aceito por Deus pela sua fé.
ok? Que Deus abençoe você, aprenda muito no livro de Gênesis, tem muita coisa legal para você aprender ali.